Eu sou o Mário Queiroz, fui líder de uma banda na década de 80, que nós tínhamos como estilo punk rock, dentro de um cenário em Porto Alegre muito interessante, onde começaram a surgir vários grupos que tocavam punk rock. Claro, existiam outros estilos, mas uma turma mais ligada ao skate em Porto Alegre começou a ouvir músicas ligadas ao punk rock, e nós criamos uma banda chamada Lixo Urbano. E esse foi um trabalho que a gente fez durante alguns anos, foi bem interessante. Naquele período, existiam as tribos, os grupos que tinham suas bandas, que se comunicavam muito, né, andavam juntos e tal. E nossa primeira apresentação surgiu quando essas bandas pequenas, e era do underground da época, assim, se reuniram para fazer um pequeno festival. Foi na Cidade Baixa, na José do Patrocínio, num espaço onde tinha um grupo de teatro que tinha um espaço interessante ali para que a gente pudesse ocupar. E ali foi a nossa primeira apresentação, foi em 1984, e, portanto já faz mais de 40 anos, e ali que nós tivemos a nossa primeira oportunidade de mostrar para o público as coisas que a gente estava fazendo. Nós éramos maioria das bandas que estavam naquela apresentação, naquele evento, na verdade, eram iniciantes, né? Então nós realmente estávamos muito preocupados, nervosos, mas existia ao mesmo tempo uma energia muito forte ligada ao próprio estilo que a gente tinha, porque nós tínhamos uma visão assim de que a música para nós era uma oportunidade de protestar, de fazer uma série de afirmações, coisas que a gente acreditava. Então isso tinha uma força muito grande, inclusive para o público que assistiu. Então foi aquela mistura do nervosismo, da ansiedade, mas com muito prazer de poder mostrar para o público as coisas que a gente acreditava através das músicas, né? Pelo público ser um público mais fechado, ou seja, pessoas que nos conheciam, a maioria transitava nesse cenário desse estilo musical, né, que era o punk rock. Então isso foi mais fácil para que a gente pudesse atingir esse público, né? Era um público que já foi com essa vontade de conhecer aquelas bandas e tudo. Então isso acho que facilitou muito para que a gente fizesse a nossa primeira apresentação. Era uma turma já que gostava do estilo musical, que já acompanhava outras bandas. Então isso acho que foi muito favorável para a gente também naquele momento. Nesse dia, né, essas bandas, como eram bandas iniciantes, não tinha um cronograma. Quando nós iniciamos, um pouco antes do show, os líderes das bandas se reuniram, e foi uma coisa bem interessante, assim, engraçada até, porque nenhuma das bandas, eram umas 4 ou 5 bandas, queria iniciar o evento, tá? Existia uma ideia de que a banda que inicia é a banda que esquenta o público. Ninguém queria pegar público frio, né? O público ainda sem estar aquecido com aquela energia toda. E nós, como éramos assim, nós não tínhamos essa vaidade de querer aparecer, a gente queria mostrar o nosso trabalho. Então nós decidimos que seríamos nós a banda a abrir o show. Abrimos mão dessa ideia, eu percebia que aqueles líderes das bandas estavam muito preocupados com a sua imagem, eles queriam o melhor para a banda deles, e a gente só queria tocar, era o que a gente queria. E foi muito bom, nós fomos a primeira banda a subir ao palco, e foi incrível a energia, as pessoas, alguns conseguiam cantar nossas músicas porque conheciam, acompanhavam a gente, e foi muito interessante. Por quê? Porque não foi ruim abrir o show, foi ótimo para nós. E foi uma boa decisão que a gente tomou. Essa banda, ela terminou, né, quando houve uma cisão ali, 2 integrantes da banda saíram, criaram uma outra banda, até isso criou uma certa rivalidade entre a gente, e com o tempo, né, nós tínhamos lá 17, 18 anos, e com o tempo as vidas da gente foram trazendo outras demandas, e aos poucos a gente foi dispersando, e aquela banda, aquele projeto encerrou, chamado Lixo Urbano. Só que depois disso eu tive outros projetos musicais, tive outras bandas,
e outros trabalhos musicais, né? Isso com muito mais aprimoramento, com muito mais experiência e outros trabalhos diferentes, né, do que era o estilo punk rock.